Oi, gente, meu nome é Pedro Rossi. Oi, meu nome é Giliane Furno. E hoje a gente dá início a uma série de aulas sobre mitos econômicos para trazer para o debate nosso, para a nossa militância, para a nossa forma de fazer política, uma discussão em torno dos mitos econômicos que aparecem na mídia, que aparecem no debate público sistematicamente. Então a ideia daqui é desmistificar, é mostrar a sua natureza, revelar a sua forma e mostrar as contradições, os interesses políticos que estão por detrás de temas como a política fiscal, como a inflação, como a própria narrativa sobre a economia brasileira nos últimos anos, como a própria ideia de meritocracia e a forma como a gente legitima a desigualdade, pobreza num sistema capitalista como o que a gente vive. Hoje a gente vai discutir o tema da austeridade fiscal e vai discutir a austeridade mostrando os mitos da austeridade, que é toda uma mitologia, são vários mitos em torno dessa retórica da austeridade fiscal. E o que é austeridade? Austeridade não é uma palavra da economia, é uma palavra que é emprestada da filosofia moral. E austeridade, a nível pessoal, pode ser uma virtude, uma pessoa prudente, uma pessoa sóbria, uma pessoa responsável. E aí eu pego emprestado essas virtudes do indivíduo, que é o contrário do indivíduo irresponsável, perdulário, gastador, e transporto para o Estado. E aí eu monto um discurso da austeridade fiscal que grandes líderes mundiais começaram a usar. Ou seja, nós fazemos um governo austero, vamos fazer austeridade, como se fosse uma virtude do governo. Mas nessa transposição das virtudes do indivíduo para as virtudes do governo, tem uma falsificação, e é isso que a gente quer mostrar para vocês. Que todo esse discurso em torno da austeridade é um discurso falso, um discurso moral e é um discurso que atende interesses econômicos específicos. A primeira observação a fazer é aquela que qualquer dona de casa faria olhando para o seu orçamento doméstico. Eu preciso convencer a minha família de que nós precisamos cortar gastos. Quer dizer, nós arrecadamos menos do que você gasta. Por exemplo, numa família, você não pode gastar mais do que você ganha. Falando em pegar emprestado, tem uma outra analogia, uma outra metáfora que é comumente pega emprestado, inclusive que o Pedro sempre nos avisa que tem um conteúdo bastante machista, que é aquela metáfora da dona de casa. Ou seja, se utiliza uma analogia de que o governo, de que estados nacionais teriam finanças análogas ao que tem as famílias ou que tem as empresas. Ou seja, famílias e empresas não podem gastar mais do que elas recebem, do que elas arrecadam. Então, se, por exemplo, eu tenho um conjunto de gastos maior do que o meu salário, obviamente, para eu ter um equilíbrio entre o que eu ganho e o que eu gasto, eu preciso fazer corte no gasto, eu preciso beber menos cerveja, eu preciso gastar menos, principalmente com aquilo que são gastos supérfluos. Acontece que o Estado não funciona assim, basicamente por 3 motivos principais. Então não vamos pegar a tal da metáfora machista, que é aquela que fala na tal da dona de casa, como se as mulheres fossem as responsáveis por as tarefas reprodutivas, o cuidado da casa. Então é a mulher que vai no supermercado, a mulher que vai na padaria. Vamos pegar o exemplo do meu pai. Então vamos pensar assim, o meu pai, ele, diferente do Estado Nacional, ele não define o quanto ele arrecada. Então vamos supor, é um período de crise e o meu pai não bate na porta do chefe dele e diz assim, olha, estou precisando arrecadar, estou precisando receber R$100 a mais no meu salário no final do mês porque eu tenho um conjunto de gastos extras para pagar. O Estado, diferentemente do meu pai, ele pode sim definir o quanto ele arrecada porque ele maneja uma variável muito importante que é a arrecadação tributária. Ele pode definir que ele vai taxar um pouco mais os mais ricos ou que ele vai modificar a estrutura de recolhimento dos tributos, taxando menos os mais pobres, mais os mais ricos ou menos, fazendo uma incidência de um tributo novo para arrecadar mais em períodos de crise para ter mais dinheiro então para fazer um conjunto de políticas sociais importantes. O meu pai também, quando ele vai, por exemplo, na padaria comprar pão, ninguém diz para ele que se ele não tiver dinheiro e fazer uma dívida lá para comprar 4 pãezinhos, 5 pães vão voltar para ele automaticamente.
Isso não acontece com meu pai, mas isso acontece com o Estado, por exemplo. Porque o gasto do Estado, diferente do meu pai, ele é um investimento que tem um retorno. Ou seja, vou dar um outro exemplo. Se vai um encanador na minha casa e o meu pai abre a carteira e paga esse encanador, esse dinheiro sumiu da carteira do meu pai. Quando o Estado paga esse mesmo encanador, esse dinheiro que ele pagou para o encanador volta para o Estado, porque esse encanador vai pegar esse dinheiro que ele recebeu do Estado e fazer um conjunto de compras. Por exemplo, ele vai comprar uma água mineral, ele vai pagar o aluguel, ele vai fazer um conjunto de compras que mobilizam, estimulam o mercado interno, que, portanto, vão dinamizar a economia, que através dos impostos, principalmente sobre bens e serviços, vão fazer com que aquele gasto retorne através de receitas para o Estado. Ou seja, quando o Estado gasta, ele recebe de volta. Isso não acontece com as famílias. Por fim, também não acontece com o meu pai. Quando ele vai fazer uma dívida, por exemplo, no banco, ele não escolhe que taxa de juros ele vai pegar nesse endividamento e nem o prazo de pagamento dessa dívida. Com o Estado é diferente, porque o Estado ele emite a própria moeda. Quando o Estado se financia com o setor privado, quando ele emite títulos, o Estado define a taxa de juros e o prazo de pagamento. Em última instância, se ele não tiver dinheiro para pagar aquele título naquele dia que vence, ele rasga aquele papel e emite um outro. Ou seja, o Estado não tem limites como a gente tem de arrecadação prévia para poder fazer um conjunto de gastos importantes. Então, o Estado definitivamente não funciona como uma família. O gasto do Estado é central, principalmente em períodos de crise, quando nem as famílias nem as empresas sentem segurança de fazer um conjunto de gastos. E se ninguém gasta, a economia entra num ciclo recessivo. Portanto, o gasto público é receita do setor privado. E por isso não só é desejável, mas é muito importante que o Estado gaste, principalmente em períodos recessivos, porque a receita pública, o gasto público é receita do setor privado. R$52.500.000. É um dia para celebrar. O que nós estamos celebrando? Sobretudo a confiança no país. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós. De todos os componentes da formação de capital, ou seja, do investimento, aumentaram bastante. Eu acho que isso demonstra uma certa confiança empresarial devido às reformas que têm sido feitas pelo governo. A reforma da Previdência é muito importante para dar segurança aos investidores brasileiros e internacionais de que o Brasil vai dar certo. E com isso, eles trarão novas indústrias, novos serviços, gerando empregos. Porque o teto de gastos públicos ele dá credibilidade fiscal interna e internacional. Além da metáfora do orçamento doméstico, tem também o mito da fada da confiança, que cerca toda a retórica da austeridade. O que é a fada da confiança? Isso é um termo cunhado por um prêmio Nobel de Economia chamado Paul Krugman, que diz o seguinte: olha, essas pessoas estão falando que existe uma coisa mágica chamada confiança, que vai decorrer da austeridade e vai fazer a economia crescer, vai fazer o emprego surgir, etc. Qual é o argumento? O argumento é que a austeridade fiscal, ou seja, o corte de gastos do governo, vai gerar confiança nos agentes econômicos e as famílias vão consumir mais e as empresas vão investir mais. E aí a economia vai crescer por conta da austeridade fiscal. Tá? Essa ideia é muito presente no debate público brasileiro. Tem vários personagens históricos que usam a ideia da confiança sistematicamente, ou seja, o governo cortar gasto para gerar confiança. Vamos gerar confiança na economia e que a partir da confiança tudo vai acontecer. Só que tem um problema muito grave nessa retórica. Primeiro, porque cortar gastos não gera confiança no empresário. Por que o empresário vai investir? Ele vai investir porque o governo fez ajuste fiscal? Ou ele vai investir porque tem demanda pelos produtos dele, porque tem lucro, tem expectativas de lucro, tem expectativas que a economia melhore? São duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes o governo corta o gasto justamente daquele que demanda produtos do empresário. Se o corte de gastos públicos, como a Juliane falou, que é a receita do setor privado, está contribuindo para a economia desacelerar, o empresário vai investir menos, as pessoas vão consumir menos. Se o governo transfere menos renda para as pessoas mais pobres, as pessoas mais pobres vão consumir menos, os empresários vão investir menos, vão vender menos. Ou seja, essa ideia da fada da confiança nada mais é do que um mito. Um mito junto com tantos outros mitos da chamada mitologia da retórica da austeridade. Dentre eles, o mito
dos vigilantes da dívida, ou seja, como se o mercado financeiro, essa personalidade chamada mercado, que é personificado, o mercado tem uma opinião, o mercado tem sentimentos, e o mercado vai manifestar a sua opinião correta da direção de onde a economia tem que ir e vai vigiar o governo em torno da política fiscal. Essa ideia dos vigilantes da dívida também é muito presente no debate público brasileiro. A ideia da gente acompanhar o mercado como se o que fosse bom para o mercado é bom para a sociedade, o que não é verdade. O mercado vai atrás de rendimento, vai atrás de renda futura, vai atrás de um projeto econômico que dê a ele privatizações, que dê a ele rendimento, que dê a ele taxas de juros. São coisas completamente diferentes. O que a política fiscal tem que fazer é gerar emprego, é gerar renda, é gerar estabilidade no processo econômico, é amenizar o ciclo econômico e não cortar gastos sistematicamente. Isso também não quer dizer, do outro lado, que é a economia do modo contínuo, ou seja, eu vou gastar sempre, gastar mais e isso sempre vai dar certo. Não é isso. É a ideia de que a economia tem seus ciclos e o governo deve atuar com esses seus ciclos. E na crise, o governo tem que fazer o contrário das famílias, como muito bem explorou a Juliane. O governo tem que gastar no momento em que as famílias cortam gastos por motivos naturais, em que as empresas cortam investimentos, e esse é o momento do governo gastar. Então, se eu for construir uma escola no momento de crise, eu vou estar mobilizando emprego, eu vou estar mobilizando empresas, eu vou estar mobilizando renda e emprego. Se eu tiver um momento de boom econômico, esse gasto pode ter um efeito menos importante na economia. Então, é a ideia do gasto público como fundamental nos momentos de crise, que é o contrário dessa ideia da fada da confiança, que o momento de crise é o momento que o governo tem que cortar gastos. E junto com essa ideia da fada da confiança, tem a ideia da austeridade expansionista. O que é austeridade expansionista? É algo que vem do debate acadêmico, econômico, que alguns economistas lá nos anos 90 fizeram uns trabalhos que mostravam que em alguns países que fizeram austeridade, ou seja, cortaram gastos, a economia cresceu mais e que deu amparo a essa visão, que é muito utilizada, que cortar gastos gera crescimento. Só que essa ideia foi completamente desmoralizada, desmistificada ao longo do tempo. Os próprios autores, dentre eles o Alesina, que foi um dos primeiros, o pai da austeridade expansionista, eles chegam a uma conclusão diferente hoje. Eles trazem essa hipótese da austeridade expansionista para o plano da possibilidade, porque vários estudos foram feitos, inclusive estudos do próprio FMI, do Banco Mundial e de vários economistas que mostram que o corte de gastos tem efeitos diferentes em economias em estágios diferentes. Ou seja, é o que eu falei há pouco. No momento de crise, o corte de gastos aprofunda a crise. No momento de crescimento econômico, o corte de gastos pode até acompanhar a economia e não ter efeitos perversos. Mas quando você pega economias que estão em crise e cortam gastos, essa austeridade ela é contracionista, ou seja, ela reduz o crescimento econômico. Isso já virou quase que um consenso no debate econômico internacional, inclusive em instituições como a FMI, que hoje estão contra a ideia de austeridade para recuperar nesse processo de recuperação da pandemia. Elas estão dizendo, o FMI e seus economistas estão dizendo para os países, olha, cuidado, não retirem os estímulos da economia antes de uma recuperação completa da economia. Ou seja, a ideia de que a austeridade gera crescimento é mais um mito da mitologia da austeridade. Cobram mais impostos do vinho deles do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos cobra 5%, 10% de imposto de importação. E isso é a monstruosa máquina pública brasileira. Sim, cara, dá uma preguiça o Estado, cara. Se a gente conseguir reduzir a carga tributária, é o interesse do Paulo Guedes, ele tem falado isso o tempo todo, nós vamos não só diminuir a inflação, como fazer com que tenhamos mais satisfação entre a população e ele consiga ver que está pagando menos imposto. Realmente a carga tributária é altíssima no Brasil. Os países que mais cobram impostos e que menos serviço oferece para a população. Há uma indignação popular. Você paga imposto escorchante aqui no Brasil. Como é que é, Celso? Eu estou fazendo afirmação para ser complicado. Você não tem como sonegar. Não tem como sonegar isso. Se puder, o povo, se puder, sonega. Se você paga um imposto escorchante, se você quiser saúde, tem que ter um plano de saúde. Quer segurança, tem que contratá-los.
Tá? Se você quer educação, é a mesma coisa. É uma indignação. Você negava? Conta pra gente. Mas eu não sonegava nada, eu nunca soneguei nada. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Hoje foi o setor frigorífico. O aumento do ICMS. Será, e eles perguntam daí com razão, será que essa instituição básica do nosso modo de vida, o imposto pelo qual o Estado se financia, não passa de um roubo? Será que o Estado não passa de uma gangue de bandidos? O brasileiro já paga muito, não aguenta pagar mais, e quanto mais a gente cobrar, menos a gente vai arrecadar, porque é um incentivo para a informalidade. E a gente já tem a maior parte da população brasileira, 60% da mão de obra na informalidade, porque o encargo trabalhista é muito caro, porque o PIS é muito caro, porque o COFINS é muito caro, porque o ICMS é muito caro. Estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil, porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos, um quinto, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário. Os impostos chegam a quase 40% do PIB, para nós assistirmos uma roubalheira, uma degeneração da democracia e, ao mesmo tempo, a economia estagnada. E seguindo nesse debate de mitos, tem mais 2 mitos muito importantes com relação ao potencial negativo do aumento do gasto público na economia, que um deles é em relação ao aumento expressivo da dívida pública decorrente do aumento de gastos públicos, que elevaria tanto o patamar de endividamento que ele passaria a ser regressivo, né, passaria a comprometer o crescimento da economia, e o outro de que a carga tributária brasileira também seria excessiva demais, não aguentando mais um aumento na carga tributária para suportar o pagamento, o amortecimento desse conjunto de gastos públicos. O primeiro deles, então, esse mito de que o endividamento público no Brasil é excessivamente elevado, ele parte de uma ideia de que existiria um patamar ótimo para a dívida pública. No Brasil, essas sugestões, que podem ser muito questionadas empiricamente, porque não tem uma sustentação comprovada, sugerem que o patamar ótimo de dívida pública no Brasil estaria em torno de 90%. Né? O que aconteceria, então, quando a dívida pública passasse dos 90% do PIB? Provavelmente nada, porque outros países, inclusive, têm experiências de um patamar de endividamento muito mais elevado, como é o Japão, a Grécia, enfim, outros países que têm endividamento superior, inclusive, aos 200% do PIB, e ninguém diz que esses países estão quebrados ou nenhum deles tem dificuldade, inclusive, de rolagem da sua própria dívida pública, que, em geral, está na sua própria moeda. Então, essa ideia de que existiria um patamar ótimo, né, do qual a economia estaria quebrada quando ultrapassasse esse limite de endividamento público, é também um mito. E é um mito também a ideia de que o que aumenta e eleva substancialmente a dívida pública é essencialmente o gasto público, mas isso é um debate que a gente vai ver numa outra aula, porque tem outros gastos, principalmente o gasto com juros, que eleva mais a dívida pública do que o gasto com despesa primária do Estado. O outro mito é de que a carga tributária no Brasil é excessivamente elevada. E esse é um mito porque, se a gente compara, por exemplo, com a relação carga tributária PIB de outros países, principalmente aqueles países que fazem parte da OCDE, o Brasil não tem uma carga tributária nem muito alta nem muito baixa. Na verdade, a gente regula um pouco com a média da carga tributária dos países da OCDE, que é 34%. No Brasil, hoje, está em torno de 32%, 32,5%. Isso quer dizer que a carga tributária brasileira está, na verdade, condizente com um tipo de opção política que a sociedade brasileira fez, lá com os nossos constituintes em 88, por um tipo de Estado que garantisse de forma universal e pública um conjunto de direitos sociais, especialmente a educação pública e um sistema de seguridade social com uma saúde territorializada, gratuita e universal, e um sistema de assistência social como é o SUAS e como é o SUS, que é diferente da opção que fizeram outros países como o Chile, como os Estados Unidos, que não têm esses sistemas. Então, obviamente, quando a gente olha para a carga tributária dos Estados Unidos ou do Chile, para ficar no mesmo exemplo, elas são menores que o Brasil, porque a nossa carga tributária precisa respeitar ou estar em conformidade com o tipo de opção por um conjunto de direitos sociais que o Brasil fez na sua Constituição de 88. Agora, um outro elemento também que é importante levar em consideração é o que a gente chama de carga tributária líquida e carga tributária bruta.
Ou seja, a carga tributária líquida, o que efetivamente fica para o Estado brasileiro, é menor, inclusive, do que a carga tributária chilena. Ou seja, grande parte do que o Estado arrecada está imediatamente vinculado a esses direitos sociais, ou seja, praticamente entra e já sai porque está carimbado, constitucionalizado nesses direitos sociais importantes. Então não é verdade essa ideia de que os nossos tributos são para alimentar o grande elefante branco do Estado brasileiro, do funcionalismo público, mas eles estão diretamente ligados a esses serviços sociais que toda a população usa, inclusive quem acha que não usa, porque o SUS não só fornece, né, saúde pública, mas também vigilância sanitária, um monte de outras coisas que parte da classe média que acha que não usa sistema público também usa. O problema da nossa carga tributária, portanto, não é o tamanho, mas é a forma com que se divide. Ou seja, enquanto nestes países da OCDE, grande parte da arrecadação tributária parte dos impostos diretos, né, aquele que tem relação direta com a renda de cada pessoa, ou seja, quem tem mais contribui com mais, inclusive fazendo valer os princípios constitucionais brasileiros, né, cada um contribui com aquilo que pode, né, a forma de uma forma equitativa, né, uma igualdade isonômica. No Brasil, quase 50% de toda a arrecadação tributária vem dos bens e dos serviços, os chamados impostos indiretos, quer dizer, a população mais pobre contribui proporcionalmente mais na medida em que grande parte da carga tributária está localizada sobre bens e serviços, que como não discrimina a renda, por exemplo, se eu vou comprar um fogão nas Casas Bahia, esse fogão, se tiver uma carga tributária de 10%, vai comprometer muito mais da minha renda de R$1.000 do que vai comprometer da renda de alguém que ganha R$10.000. Portanto, o problema é a composição da carga tributária, que é muito mais regressiva, porque é muito mais centrada na tributação indireta sobre bens, serviços e sobre a produção, e muito menos intensiva naquilo que é a tributação direta, que seria a renda e o patrimônio, que teria condições não só de arrecadar mais para o Estado, mas também garantir justiça social na medida em que essa tributação faz cumprir uma das funções do Estado, que é a função distributiva. Então, derrubando o mito de que no Brasil se paga muito imposto, na verdade não se paga muito imposto, mas se recolhe muito mal os impostos que são recolhidos aqui. Então você poderia, enfim, ouvir toda essa explicação e pensar, talvez os economistas do governo sejam burros, ou eles precisam ouvir a aula do Pedro e da Juliane para entender como as coisas funcionam. Na verdade, não é que eles não sabem, que existe uma racionalidade por trás, né, da justificativa desse conjunto de mitos, que tem um projeto de sociedade subsumido aí, que tem objetivos, ou seja, alguém ganha com esse projeto de austeridade. Um primeiro benefício da austeridade é quando a economia está aquecida, e aí eu puxo o freio de mão, eu uso a austeridade como instrumento para gerar crise, para desacelerar, para gerar desemprego. Quem é que perde com o desemprego? É principalmente o trabalhador. Veja, às vezes o empresário, ele prefere um trabalhador mais fragilizado, pagar menos salário e vender menos também, do que um mercado de trabalho aquecido, os sindicatos fortes, demandando mais salários, mais benefícios. Tem até um economista marxista que chama Kalec, que escreveu um artigo chamado Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Ou seja, a gente sabe resolver o problema do emprego. O problema é querer, porque o pleno emprego fortalece o trabalhador na disputa pela renda que a sociedade gera. Então, a austeridade ela é um instrumento, sim, de colocar o trabalhador no seu lugar, de fragilizar sindicatos, de reduzir o poder dos trabalhadores via fragilização do mercado de trabalho. E tem um outro motivo também, que é na medida em que eu subfinancio esses setores, principalmente esses que têm menor concorrência com o setor privado. Por exemplo, vamos pensar na Seguridade Social e dentro da Seguridade Social, na Previdência Social, o que é gerir as contas de Previdência Social de todo mundo, que era uma proposta ali do sistema de capitalização, transferir a gestão dessas contas, que hoje é do sistema público e a gente não paga individualmente, para o sistema privado, né, financeiro bancário. Este setor, né, a transferência dessa gestão para o sistema bancário é uma transferência do que na linguagem marxista também se chama de transferência de uma mais-valia do Estado para o setor privado, que é quase um lucro extraordinário, quer dizer, um setor que não tinha concorrência, que passa a ser abocanhado
pelo setor privado e vai passar a gerar lucro, ou seja, subfinanciar, né, criar condições, inclusive, para privatização ou para abertura de concorrência desses setores públicos que passam a ser objeto da política de austeridade, é também interessante para esse capital privado que precisa de novos espaços de acumulação, de capital sobrante, principalmente levando em consideração a crise do capitalismo que se arrasta desde 2008, que precisa de novos espaços de valoração, e nada melhor do que espaços como saúde, educação e seguridade social, que estão aí nas mãos do Estado e precisam ser repassados para a lógica da mercantilização. Pois é, Ju, quando o Estado tem um sistema de previdência, os bancos estão deixando de organizar fundos de previdência e de vender. Quando o Estado tem um sistema de saúde, os planos de saúde também estão deixando de vender. Quando o Estado tem educação superior, básica, ensino médio, o setor privado também poderia estar fazendo lucro nessas áreas. Então, é evidente que tem interesses grandes, de grandes empresas, de grandes grupos econômicos, de grandes bancos, em torno de um projeto da austeridade, ou seja, de redução do tamanho do Estado nas suas funções sociais. E tem também aquele interesse mais mesquinho, da pessoa que quer pagar menos imposto, o sujeito que mora num condomínio, que usa escola privada, transporte privado, que não vai nem na praça, ele vai no shopping center. Então, para ele, o Estado é aquela entidade que só tira dinheiro dele. Ele acha, porque o SUS, por exemplo, faz vigilância sanitária. O SUS vai salvar a vida dele quando a coisa for grave mesmo. Mas você tem uma parcela da sociedade que não quer contribuir com programas de transferência de renda, que não quer contribuir com uma previdência social, porque tem a sua previdência privada. Ou seja, tem uma ideologia que afeta principalmente a classe média para cima, que é contra o Estado na sua prestação de serviço, então, portanto, defende a austeridade como instrumento para reduzir o tamanho do Estado. Ou seja, essa turma que acaba ganhando com a austeridade, e, evidentemente, quem perde é quem usa o SUS, quem usa a Previdência Social, quem usa a educação pública, quem faz uso dos programas de transferência, e o trabalhador, porque a política fiscal é um instrumento de crescimento econômico, de geração de emprego também. Então, a retórica da austeridade, ela, além de reduzir o tamanho do Estado, ela imobiliza a política fiscal como instrumento para garantir o direito ao trabalho.